Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Edsley Ferreira. Nos vídeos passados, nos vídeos anteriores, nós estávamos falando a respeito do tempo do crime. Vimos várias coisas dentro desse tema, vimos qual foi a teoria do tempo do crime, que foi adotada pelo tempo do crime, vimos que é a teoria da atividade, vimos também a lei penal no tempo, descrita lá no artigo 2º, vimos também a lei temporária, a lei excepcional, que está descrita no artigo 3º, vimos também três institutos: o Instituto da Abolitio Crimes, o Instituto da Novatio Legis in Melior, Novatio Legis in Pedius, etc. E nesse vídeo agora, pessoal, eu achei interessante fazer um apanhado geral de tudo aquilo que a gente falou. Acho que seria necessário, importante. Por conta disso, o vídeo ele será mais longo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Tempo do crime. Quando é que tudo começa? Quando é que tudo se inicia? Então tudo começa com o princípio da legalidade. O princípio da legalidade. Feuerbach foi até tema já de questão da prova do AB, questão de concurso. Feuerbach é considerado o pai do direito penal moderno, né? Feuerbach ele redescobriu o princípio da legalidade. Quando eu falo redescobriu, é porque ele não descobriu, ele redescobriu, ele não inventou, né? Então, Feuerbach, ele estudou, ele pesquisou lá na biblioteca e ele viu lá o princípio da legalidade na Carta Magna de João Sem Terra e ele trouxe aquele princípio para o direito penal. Então, surge o direito penal. Agora nós podemos pesquisar, agora nós podemos estudar direito penal, né, pessoal? Então, onde está descrito o princípio da legalidade? Onde que está esse princípio, né, esse famoso princípio mais importante, o princípio do direito penal? Então, o princípio da legalidade está descrito lá no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição Federal, bem como no artigo 1º do Código Penal, que diz lá, no artigo 1º, né, do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para que aquele fato, aquela conduta seja considerado crime, deve haver uma lei anterior àquele fato, dizendo que aquele fato é crime. Porque se a lei ela deve ser anterior, ela não pode ser posterior. Porque se ela for posterior, ela não pode retroagir, né, para regular aquele fato ou prejudicar aquela pessoa. Então a lei tem que ser anterior. E aí entra um outro princípio, né, que está descrito lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal: irretroatividade da lei penal. Então a lei, em regra, a lei que deve ser aplicada é aquela que está em vigor durante a prática daquele fato. Essa é a regra, né? E como toda boa regra, existe a exceção, que também está no inciso 40 do artigo 5º. Então a regra, a lei penal, ela não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, se aquela lei, de alguma forma, ela beneficia o réu, ela deve retroagir. E aí surge, né, aqueles dois princípios que eu falei: princípio da retroatividade da lei penal e princípio da irretroatividade da lei penal. Ok, pessoal? Então, quais são as hipóteses em que a lei ela irá ser favorável a gente, ela vai ser mais benéfica para o agente? É o que está descrito lá no artigo 2º do nosso Código Penal. O caput do artigo, a cabeça do artigo 2º, diz o seguinte: ninguém pode ser punido por um fato que lei posterior deixar de considerar como crime. Então aqui é o outro instituto que a gente falou, que é o instituto da abolitio crimes. Está abolindo o crime, aquele fato deixa de ser considerado crime. Então, ninguém pode ser punido por um fato que a lei deixa de considerar como crime. Então, aqui está havendo uma revogação daquela lei anterior. A lei posterior falou que aquele fato não é mais crime. Abolição do crime. Um exemplo que eu citei para vocês é o que aconteceu com o adultério, com o crime de adultério. Até 2005 era considerado crime adultério.
E aí surgiu uma lei posterior àquele fato dizendo que o adultério não é mais crime. Ok, pessoal? Então aboliu o crime. Então, se a pessoa estava sendo processada pelo crime de adultério, o que o juiz deve fazer? Deve declarar extinta a punibilidade do agente. Imagine, por exemplo, que o sujeito já tinha sido condenado, já estava lá em fase de execução, já transitou em julgado, tudo. O que vai acontecer com esse sujeito, né, pessoal? É a segunda parte do caput do artigo que diz: cessa em virtude dela, daquela lei, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, pessoal. Então, se o sujeito ele foi condenado, então deve ser extinta, né? Deve ser declarada extinta aquele crime, bem como deve cessar a execução daquela pena, deve ser posto em liberdade aquele indivíduo, bem como os efeitos penais da sentença condenatória, deve ser retirado o nome dele do rol de culpados, etc. Ok, pessoal? Então é isso que diz, né, o caput do artigo 2º. Ok, pessoal? E o parágrafo único? O que diz o parágrafo único, né, do artigo 2º? A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, deve ser aplicada àqueles fatos anteriores. Então, pessoal, aqui é o outro instituto, que é o Instituto da Novatio Legis Imedium, uma nova lei melhor, que está beneficiando o agente. O parágrafo único é diferente do caput, porque no caput a lei deixa de existir. Aqui no parágrafo único a lei ainda existe, mas agora ela é melhor, uma lei mais benéfica. Então, Novatio Legis Imedium deve ser aplicada, ela deve retroagir para beneficiar, né, o agente. Ok, pessoal? Vamos aqui para a lousa para que a gente possa entender melhor aqui. Imagine, né? Aqui, ó, coloquei uma estrelinha. Quando a lei nasce, né? Qual que é o período de atividade da lei? Então aqui na estrelinha onde nasce a lei, que diz o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, salvo disposição em contrário, entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, salvo disposição em contrário, aquela lei entrará em vigor após 45 dias da sua publicação. É quando nasce a lei, artigo 1º de Introdução ao Código Civil. E o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, onde está aqui a cruzinha, é quando morre a lei. O que diz o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil? A lei estará em vigor até que uma lei posterior a revogue. Então, esse é o período de atividade da lei. Então, 45 dias após a sua publicação e até que outra lei a revogue. Esse é o período de atividade da lei. E conforme nós vimos, a lei, a regra é que aquela lei que está em vigor naquele momento é que deve ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência. Ok, pessoal? Então, imagine agora uma lei severa. Era uma vez uma lei severa. E o agente pratica um fato durante a vigência dessa lei mais severa. Então, em regra, ele deve ser julgado, né, por aquela lei mais severa. Imagine agora que depois surge uma lei mais benéfica, Novatio Legis Imedium. O que o juiz deve fazer? Em conformidade com o parágrafo único do artigo 2º, aquela lei deve retroagir para beneficiar o réu. Retroatividade da lei. Então ela deve retroagir, retroatividade da lei para beneficiar o réu, conforme nós vimos o parágrafo único do artigo 2º, onde fala que uma lei posterior que de qualquer modo beneficie o réu, ela deve retroagir aquele fato anterior. Então o juiz deve aplicar aquela lei que surgiu depois da prática daquele fato, que é uma lei melhor. Ok, pessoal? Beleza, esse foi nosso primeiro exemplo. Agora imagine o segundo exemplo agora,
que o sujeito pratique um fato durante a vigência de uma lei melhor, uma lei mais benéfica. Praticou o fato. Então, essa lei mais benéfica irá ser aplicada àquele fato. E vamos supor que o processo demore e agora surge uma lei mais severa. Novatio legis imperium, prejuízo, mais severa. Quando o juiz for dar a sentença, qual que é a lei que ele deve ali aplicar? Será que é aquela lei, quando ele praticou, que é a lei mais benéfica, ou a lei mais severa agora? Ele não pode aplicar essa lei mais severa, porque senão a lei vai estar retroagindo para prejudicar. E conforme nós vimos, a lei não pode retroagir, só para beneficiar. Então, deve ser aplicada aquela lei mais benéfica, aquele fato. Isso se chama, pessoal, ultra-atividade da lei. Então, aquela lei mais benéfica, ela vai ultragir, né? Ultra-atividade da lei, ela que vai ser aplicada. Correto, pessoal? Então, falamos desse tema da ultratividade, da retroatividade da lei. E nós vimos no artigo 4º qual que é a teoria que foi adotada para o tempo do crime. Então, o tempo do crime adotou como teoria a teoria da atividade. O que diz o artigo 4º do Código Penal? Considera-se praticado o crime no momento da ação, da omissão, embora seja outro momento do resultado. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação, quando o sujeito agiu. Teoria da atividade. Para vocês não esquecerem isso, pessoal, lembre-se do exemplo clássico que é usado para explicar isso. Imagine lá um jovem de 17 anos pratica lá um crime, dá um tiro com a intenção de matar. Ele pratica aquela conduta e que ele seja preso quando ele completou a maioridade, está com 18 anos. Qual lei que vai ser aplicada a esse fato? A Lei 8.069/90, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o Código Penal? Então, adotada como teoria, a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, embora seja outro momento do resultado. Então, vai ser aplicada a lei quando ele agiu, quando ele praticou aquele crime, que é a lei, né, da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok, pessoal? Beleza? Depois a gente viu também o artigo 3º que fala a respeito da lei excepcional e a lei temporária. Vimos que o grande diferencial, a grande característica dessa lei é que, embora a lei ela já acabou, já deixou de existir, ela continua a surtir os seus efeitos, né? E por que essa lei ela surge? Porque por circunstâncias, né, como casos de guerra, uma catástrofe e etc. E nós vimos que o que diferencia uma lei da outra, da lei temporária e da lei excepcional, é quando o legislador ele vai criar a lei temporária, no caso, ele coloca a data do início e a data do seu fim. E a lei excepcional só tem a data do início, mas não tem a data do seu fim. Ok, pessoal? Então, esse é o artigo 3º do Código Penal. E depois, nós vimos também o crime permanente. Nós vimos que o crime permanente é aquele que a sua consumação se prolonga no tempo. E nós vimos um julgado do STF que fala, na súmula 711, que no caso desse fenômeno do crime permanente, irá ser aplicada a última lei, no caso, mesmo se aquela última lei ela for uma lei mais severa. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso tema, o tempo do crime. Espero que tenham gostado. Peço a vocês que curtam aí o vídeo, que se inscrevam no canal. E eu, esse ano, 2018, estarei procurando publicar aí um vídeo todo dia, pessoal. Não é toda semana, não, é todo dia. Eu vou estar publicando um tema novo. Então, inscreva no canal para fortalecer o canal, para me ajudar aí, o canal crescer. Ok, pessoal? Então, forte abraço e até mais.